Olá, quarto ano! Estamos de volta agora para a aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a Câmara dos Vereadores e tudo o que acontece nela, quem trabalha lá, como ela funciona, tá certo? Então pegue o seu livro de Geografia e acompanhe na página 150. Nós já falamos de forma resumida sobre os órgãos que trabalham para o bom funcionamento do nosso país. Então, sabemos que nós temos os três poderes da União: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Dentre eles, o que está mais próximo de nós, cidadãos, é o poder legislativo. O poder legislativo estadual, porque ele é exercido pelos vereadores. Estes vereadores foram eleitos pelo povo através do nosso voto. E os vereadores precisam estar mais próximos da população para saber quais são as suas necessidades no dia a dia. Os vereadores realizam seu trabalho na Câmara dos Vereadores, que também é conhecida como Câmara Municipal, pois é um órgão legislativo municipal. Lá, os vereadores elaboram as leis que atendem às comunidades e também aprovam ou desaprovam ações que a prefeitura desejar realizar e ainda fiscalizam as receitas e a despesa do município. Na prefeitura, o prefeito representa o povo e atua com o auxílio dos secretários e dos vereadores. O prefeito também é eleito pelo voto do povo. Porém, o cidadão também pode participar na formulação e na implementação de políticas públicas, desde que faça parte de um dos conselhos municipais. O Conselho Municipal é composto por um representante da sociedade civil e representantes do governo, de qualquer um dos poderes. Então existem o Conselho da Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Controle do Bolsa Família, Conselho da Assistência Social, Conselho Municipal da Mulher, entre outros conselhos, dos direitos humanos e aí por diante. Esses conselhos têm suas obrigações e suas responsabilidades bem específicas. Acompanhe comigo na página 151 do livro. Os conselhos têm como responsabilidades controlar o dinheiro arrecadado em impostos, verificar se o que a prefeitura comprou está chegando ao seu destino, escola, posto de saúde, etc. Analisar a quantidade de produtos comprados, por exemplo, a merenda escolar, controlar os repasses de programas federais e participar da elaboração de metas de ação, coisas que possam desenvolver aquele local, aquela cidade. É muito importante que os cidadãos sejam responsáveis e pensem de verdade no nosso Brasil, no seu município, no seu estado, para que todo mundo possa usufruir de tudo que o nosso país tem para nos oferecer. Só depende de nós. Nós somos responsáveis por tudo que acontece. Então, sempre que formos eleger um candidato, temos que saber direito quem é que está sendo colocado no poder. Temos que conhecer de verdade essa pessoa, buscar informações sobre ela na internet, em livros, em sites de jornais e revistas, que nos mostrem realmente quem é aquela pessoa na qual nós estamos votando. Pois é ela quem vai decidir o que vai acontecer no nosso futuro. E existem eleições também para os conselheiros, para os conselhos que trabalham em nome do povo. Então, essas eleições não são obrigatórias, mas nós também podemos participar. Basta que fiquemos de olho em tudo o que acontece no nosso município, no nosso estado, no nosso distrito. E nós precisamos lembrar que no Distrito Federal não existe Câmara dos Vereadores, existe sim Câmara dos Deputados, onde trabalham os deputados federais e distritais.
São os deputados distritais que trabalham mais próximo ao povo, com auxílio dos administradores das regiões do Distrito Federal, trabalhando juntos pelo povo. Meus amores, agora vamos para as atividades, que serão da página 152 e 153. Lembrando que sempre que se tratar na questão sobre município, você lembre que nós não moramos no município, nós moramos em regiões administrativas de um distrito, que é o nosso Distrito Federal. Mas também temos sim conselheiros que trabalham aqui nas nossas regiões administrativas, administradores que trabalham diretamente com o cidadão do Distrito Federal, tá certo? Questão 1. Os vereadores exercem seu mandato na Câmara de Vereadores. Pesquise e escreva o endereço da localização da Câmara de Vereadores do seu município, no caso do nosso distrito, da nossa região administrativa. Questão 2. Pesquise quantos vereadores compõem a Câmara Municipal do seu município. Na questão 2, você vai pesquisar quantos deputados compõem a Câmara dos Deputados. Questão 3. Pesquise e escreva o nome de um deputado distrital do nosso distrito. Questão 4. Pesquise se em seu distrito ou região administrativa há conselhos municipais, né? No nosso caso, são somente chamados de conselhos. Se há, quem são os representantes do seu conselho. Então, nós temos sim conselhos. Conselho tutelar, conselho da mulher, conselho dos direitos humanos. Basta encontrar o nome de quem está à frente de um deles. Questão 5. Se você participasse do conselho municipal, no caso do conselho do nosso distrito, de qual conselho você gostaria de fazer parte? Então, após pesquisar os conselhos que existem aqui no Distrito Federal, diga qual conselho que você gostaria de fazer parte, gostaria de trabalhar, em qual você acha que iria se encaixar melhor para trabalhar, para ajudar a funcionar, certo? Você pode pedir ajuda de um adulto aí da sua família que te auxilie nas atividades. Questão 6. Escreva 2 responsabilidades que você considera importantes que os conselheiros devem controlar. Então, pesquise de verdade sobre os conselhos e o trabalho deles. E diga quais as 2 responsabilidades que você acha mais importantes. Questão 7. Os conselhos municipais são muito importantes no exercício da cidadania, mas são pouco divulgados. No espaço abaixo, explique com suas palavras o que é um conselho municipal e quais são suas responsabilidades. Então, após assistir a videoaula e fazer a leitura do texto do nosso livro, você conseguirá responder com suas palavras a importância dos conselhos aqui na nossa região e também dos conselhos municipais nos municípios, tá certo? Meus amores, não sei se vocês perceberam, mas eu vim, enfeitadinha, já pronta para o feriado que está chegando aí. É o feriado de 7 de setembro, o dia da independência da República. Eu sei que nós falamos um pouco mais sobre isso na aula de história, mas vamos só recordar um pouquinho. Vamos lembrar que o Brasil foi encontrado pelos portugueses e os portugueses não estavam dando muita atenção para o nosso país, até que a família real precisou sair às pressas lá de Portugal. Eles vieram meio que fugidos mesmo. E em 1808, Dom João chegou ao Brasil com toda a sua família real. Trouxe também seu filho, Dom Pedro. O tempo foi passando, a família real, junto com toda a comitiva que os acompanhou até o Brasil, foram melhorando o nosso país, colonizando, melhorando a situação das cidades que aqui já existiam, aumentando, fazendo novas cidades, colocando estradas. Então, foram
fazendo com que o Brasil ficasse mais parecido com uma cidade colonizada, como a deles, que era Portugal. O tempo foi passando e Dom João precisou voltar para Portugal para tentar reaver o comando do seu país. E ele deixou aqui Dom Pedro, seu filho, o príncipe, como príncipe regente do Brasil, mas ainda devendo obediência a Portugal. Antes de ir, Dom João fez com que Dom Pedro se casasse e deixou Dom Pedro aqui, casado com Maria Leopoldina. Dom Pedro foi se apaixonando cada vez mais por nosso país. Foi vendo como esse país era bonito, como as pessoas daqui viviam, eles gostavam de viver aqui nesse lugar. Estavam sempre tentando fazer com que as coisas aqui melhorassem. Mas Portugal ainda era o dono do nosso país, ainda se achava o dono do nosso país e tirava daqui as nossas riquezas, levando todos os impostos recolhidos da população brasileira para Portugal. Não estava certo isso não. Chegou um tempo em que Dom João percebeu que o Brasil estava começando a escorregar e fugir de suas mãos. Então ele mandou um aviso para que Dom Pedro voltasse para Portugal e fosse lá conversar com ele. Dom Pedro e Maria Leopoldina estavam bem espertos, pensando já no que poderia acontecer. E o que aconteceu? No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declarou: diga ao povo que fico. E esse dia ficou conhecido como o dia do fico. Mas Dom João não aceitou isso não. E muitas outras pessoas que também viviam aqui não aceitavam. Queria que o Brasil continuasse sendo uma colônia dependente de Portugal. Não queria que esse país se tornasse independente. O tempo passou, alguns desentendimentos, algumas guerrilhas aconteceram. E no dia 7 de setembro deste mesmo ano, 1822, Dom Pedro I declarou independência ou morte. E assim, esse dia ficou conhecido como o dia da independência do Brasil. O dia em que nosso país deu o primeiro passo para a libertação das garras de Portugal. O dia da independência do Brasil, 7 de setembro. E o dia 7 de setembro se tornou também um feriado, uma data que nós podemos relembrar e homenagear esse dia tão importante. No Brasil, e em especial aqui no Distrito Federal, nesse dia são realizadas várias comemorações. São desfiles, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, momentos incríveis que fazem com que nós lembremos o quão importante é esse dia. Então, para que nós possamos também comemorar esse dia da melhor maneira, vamos realizar a nossa atividade de portfólio. O que nós vamos fazer, tia? Vamos contar essa história do nosso jeito. Cada um vai contar a história da independência do Brasil com auxílio da aula de história. E aqui, no resumão que a tia fez. Pode também realizar pesquisas, tá? Para melhorar o seu artigo, o seu conto. Monte sua folha de atividade de portfólio. Nela, faça o resumo, escreva o resumo e depois um desenho homenageando esse dia, o dia da independência do Brasil. Vamos juntos comemorar a independência do Brasil!